Vamos lá, psicologia positiva? E eu trouxe para vocês uma historinha que está, inclusive, na entrada do livro, no preâmbulo do livro, que eu achei tão legal compartilhar com vocês. E o Chan fala o seguinte, olha que legal, ilustra bem esse sentido da psicologia, o que essa psicologia positiva quer dizer, vem comigo. Ele conta que ele tinha 7 anos e ele estava no quarto com a sua irmãzinha de 5. E aí eles estavam brincando, os dois com os bonequinhos, enfim, se divertindo, quando decidiram travar uma guerra para ver quem iria dormir na cama de cima do beliche naquela noite. Então eram soldadinhos contra os pôneis que estavam lutando bravamente para conquistar esse direito. E aí ele conta que no auge da batalha, a Amy, sua irmã, desapareceu da cama de cima e aterrissou no chão com estrondo. Você imagina só o susto dele no auge da maturidade dos 7 anos. Quando ele espiou para o lado de fora da cama, ele viu nervoso que ela tinha aterrissado dolorosamente no chão com as suas mãos e joelhos. Imagina, de 4 pontas assim no chão. Naqueles milésimos de segundo, já pensou logo na reação dos pais. Eles já tinham falado assim, puxa, vocês brincam aí de forma segura, todo mundo quietinho. E sabe aqueles milésimos de segundo, ele começou a ver o rosto da sua irmã se transformar, pronto para soltar aquele grito de dor. E ele teve uma ideia que eu achei fenomenal. Ele desceu rapidamente e disse para Amy, Amy, você percebeu como você caiu da cama? Eu acho que você, na verdade, é um unicórnio. E a irmã dele, na mesma hora, ficou apaixonada com a ideia de ser um unicórnio de verdade. E a sensação de dor, o choro, desapareceu com essa feliz descoberta. Ele comenta, na verdade, que essa experiência que ele viveu quando criança fez com que ele sentisse... o que ele viveu na prática fez com que ele conseguisse validar o que ele encontrou 2 décadas mais tarde com os estudos que ele fez sobre o cérebro. Por isso que ele chamou de psicologia positiva, o poder de uma ação positiva no nosso cérebro, de fazer com que a gente consiga enxergar o fato, por mais doloroso que tenha sido, de uma forma diferente. Bom, na investigação, eu falei para vocês que não era autoajuda, que é um livro realmente que traz conhecimento científico. Chan fala para a gente que os cérebros positivos têm uma vantagem biológica sobre os cérebros que são neutros e os seus cérebros negativos. Olha que interessante. Essa imagem que eu trouxe para vocês, eu acho ela linda, né? Eu sou apaixonada, o Renato falou lá no começo que eu sou apaixonada por neurociência, então eu acho mágica essa cena. Essa cena é a cena onde acontece a troca de informação entre os neurônios. Né? Então, onde existe, eu falo que é o dendrito, né? O cabelinho de um recebendo informação, e o rabinho, que é o terminal de transmissão, se conectando com o cabelinho do outro. Então, existe esse espaço, e por esse espaço, a informação é transferida. Essa é a famosa sinapse. Olha que bacana. Emoções, o que o Chan encontrou no resultado da investigação? As emoções positivas fazem irrigar de graça o nosso cérebro com dopamina e serotonina, que são substâncias químicas, vou imaginar que são gotinhas, né? Que a ciência farmacêutica vive atrás delas, porque essas substâncias, esses neurotransmissores, nos fazem pessoas motivadas, eficientes, resilientes, criativas, produtivas e até, com tudo isso, mais felizes. Então, olha que interessante a gente pensar. Se a gente aumentar o nível de positivismo de uma pessoa no momento presente, então seu cérebro tem uma experiência, como o Chan chama, de vantagem da felicidade. O cérebro no positivo desempenha significativamente melhor do que um cérebro que está preso no negativo ou que está num estado neutro.
Então, nossa inteligência, nossa criatividade, nossa energia aumenta. Isso, pessoal, é físico, foi medido. Isso que eu acho fantástico, quando a gente para pensar nisso, né? Ele fez uma investigação com 1.100 trabalhadores de diversas áreas e ele encontrou um resultado bem legal. Olha que interessante. Nesse grupo investigado, a gente não pode generalizar, mas nesse grupo que ele investigou, nessa amostra, quando ele expôs as pessoas por um período de positividade, ele trabalhou com palavras positivas, mandava mensagem positiva para as pessoas num período da investigação, essas pessoas que estavam sendo trabalhadas pelo positivo melhoraram sua produtividade. Eu pus aqui os percentuais que ele encontrou na investigação, elas passaram a ter 31% mais produtividade, melhoraram 37% a entrega nas vendas. Até os médicos, olha que coisa doida, os cirurgiões passaram a ser 19% mais precisos, porque o nosso cérebro fica em alerta, o nosso cérebro fica aberto à aprendizagem quando a gente é estimulado ao positivo. E vocês podem estar pensando, né? Puxa vida, por que isso é tão revolucionário? Porque isso significa, olha que interessante, que a gente pode inverter essa fórmula. Se acharmos uma maneira de tornarmos positivos no presente, seremos capazes de trabalhar mais rápido e de forma mais inteligente. Precisamos aprender como treinar o cérebro para que ele se torne mais positivo. E para nos ajudar nesse caminho, o Chan escreve 7 princípios da felicidade. Então, eu achei bacana esse livro, trazer esses princípios para a gente conversar hoje, quando a gente fala sobre o tema felicidade, porque justamente por aí, a gente precisa treinar a nossa forma de enxergar o mundo, trazer a positividade para a nossa mente, para que a gente possa criar novos hábitos e conseguir chegar nessa produtividade esperada por nós e por todos, né? Bom, antes da gente entrar propriamente nos princípios, tem alguém que compartilhar alguma experiência sobre esse poder da positividade, sobre esse pensamento dos poder das palavras positivas? Alguém que queira comentar alguma coisa com a gente? Queria compartilhar aqui com você, Ju. A Mônica brincou aqui, eu já caí assim depois de adulta, acordei com o nariz no chão. Será que ela é unicórnio? Que ela perguntou aqui. A Sabrina Cedo mandou aqui uma mensagem, Mônica Calil, a Morgan mandou também um boa noite, o Rubens Escobar. Eu queria tenho uma curiosidade, pessoal, eu vou aqui transferir as curiosidades de vocês, tá? Então tragam suas perguntas, suas observações. Eu acho que nesse novo mundo em que se fala muito do positivo, como tomar cuidado, Ju, para que, digamos, tem muita gente acreditando que basta ser somente o positivo, né? Para que tudo dê certo, né? Como realizar o equilíbrio adequado. Porque, olha, pessoal, positivo é bom, mas talvez não seja só isso também, né? Não, mas a verdade é... Veja, nós vamos falar um pouco mais para frente sobre os princípios 90-10, a ideia do como trabalhar com as adversidades, inclusive alguns princípios. Fala, claro, que a vida não é propaganda de margarina, né, Rê? A gente passa por situações desafiadoras. Eu não estou falando que tudo é fácil, pelo contrário. Mas a ideia é trazer o positivo para convidar o positivo para a nossa vida. Porque fisicamente existe uma maior propensão da gente conseguir maior resultado com o positivo. Então, existem até uns hacks, algumas dicas de alguns exercícios que a gente pode fazer, que é muito interessante porque funcionam, Renata, é incrível. Uma que eu gosto de comentar nos meus cursos, uma coisa simples. Quando você está, por exemplo, angustiado, chateado, preocupado com alguma coisa, e você quer se sentir mais tranquilo, e você quer realmente se sentir com mais tranquilidade, mais paz no coração, pega uma caneta, um lápis, qualquer coisa que você possa pôr na boca. E você faz o seguinte exercício, eu vou fazer o teste aqui com vocês. Vocês fazem assim, entre os dentes, sabe? Olha como a coisa funciona, como é louco como funciona a nossa estrutura. Eu tô falando de hardware, do biológico. O fato de você só colocar um lápis na boca por alguns minutinhos, um segundinho, sei lá. E quando a gente faz isso aqui, o que acontece? Alguns músculos da nossa face imitam um sorriso. E o que o cérebro vai entender
com essa transmissão, com essa mudança da nossa musculatura do rosto? Que existe felicidade, que existe um momento alegre. Então nós estamos enganando, fazendo uma pequena trampa ali, como diria em espanhol, né? Para o nosso cérebro, para que ele possa começar a produzir alguns neurotransmissores. Então, quando ele recebe a informação que esse músculo, por exemplo, está sendo movido, existe a produção de mais neurotransmissores para que a gente possa realmente sentir isso de verdade. Então, não precisa acreditar em mim. No momento que você tiver angústia, alguma coisa assim, parece bobeira, um palito, uma caneta, alguns segundinhos e vocês vão ver que isso realmente funciona. Então, veja, eu não estou falando que a vida é cor-de-rosa, que os arco-íris e os unicórnios lá da menina da Anne. Não, eu estou falando que a vida sim tem problemas, situações desafiadoras, nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente, mas que sim, nós estamos no controle. Existem algumas formas simples, como essa dica do lápis, que a gente consegue trazer mais tranquilidade para a nossa mente, influenciando a forma que o nosso cérebro, quando a gente conhece a forma como o nosso hardware funciona, a gente consegue fazer isso acontecer de uma forma mais leve, trazer mais, estou precisando de tranquilidade, então pega uma canetinha. Não custa tentar, eu quero que vocês depois experimentem e depois me contem como foi esse exercício. Mas é muito bacana entender. Mais ou menos entendeu a ideia? A ideia, assim, não é que tudo é maravilhoso, que tudo é cor-de-rosa, mas que a gente consegue trazer o positivo, entendendo que o positivo transforma a nossa mente. Nós vamos falar um pouco sobre neuroplasticidade, nós vamos falar sobre alguns conceitos bacanas para entender que nós estamos no controle. A gente precisa separar o que é a nossa consciência presente do que é a nossa estrutura biológica. E a partir dali a gente consegue fazer com que essa máquina seja imbatível, com que essa máquina realmente consiga nos levar aos resultados que a gente espera. Olha, mas eu sou do time que o mundo já é tão difícil com tantas coisas com a gente, né? Na dúvida, eu acho que tudo vai dar certo, né? A gente tem que ser positivo já. Na dúvida, super concordo. Vou partilhar daqui também com você a mensagem aqui da Alice Mascarenhas, a Sabrina Cedro. Isso funciona com os meus pacientes na realização da dieta. Legal, aqui ó, alguém confirmando aqui a realização. A Andréa Delfino. Podemos programar nosso cérebro de acordo com o que queremos acreditar. Exemplo, minha irmã, quando pequena, caiu, meu irmão ria muito dela e ela começou a se comportar de maneira diferente. Olha só, é incrível, eu concordo demais com isso, porque a gente consegue, nossa mente, por isso o termo neuroplasticidade, né? A gente consegue moldar, né, da forma como a gente... E quando a gente tem a consciência desse poder, a gente consegue fazer que seja do que a gente mais próximo do que a gente quer, né? Então, a primeira ideia é editável, a nossa mente é editável, então a gente tem o poder de fazer o mais próximo do que é da realidade, ou dos planos, dos nossos projetos, para realmente fazer a coisa acontecer, né? Olha, o Lucas Blanco deixou aqui, ó, Juliana, há alguma ligação com a obra de Napoleão Hill, Pensamento Positivo? Muita, puxa vida. Nossa, Lucas, olha, a gente poderia fazer um outro papo sobre o Napoleão Hill, porque eu sou também encantada com a forma como ele escreve e, sobretudo, com os comandos, né? A ideia de você também estar no controle, ele fala bastante sobre a ideia do comando-controle. Quando você começa a entender um pouco sobre esses aspectos até básicos da neurociência, é muito bacana porque você consegue começar a ver verdade em vários autores. E quando você consegue entender que todos estão falando a mesma coisa, a gente consegue se aproximar da ideia, puxa, então é assim mesmo que funciona, né? Autores de diferentes épocas, com diferentes saberes, alguns mais para medicina, outros mais para psicologia, outros até para empresarial, tem livros focalizando em empresas que falam sobre essa capacidade da gente editar hábito, né? Enfim, então é muito interessante quando a gente consegue enxergar esses pontos repetidos na história das obras, a gente consegue criar nossa verdade e nos convencer, porque não é fácil, né, sair do nosso hábito ruim para construir um hábito bom. Então, a gente precisa ter esse arcabouço, esse arsenal de obras para que a gente possa convencer o nosso cérebro para fazer uma mudança positiva para a nossa vida. Olha, Lucas, se puder complementar qualquer livro do Napoleão Hill devia ser cabeceira para qualquer pessoa, né, Ju? É muito bacana, né? Tem esse poder transformador, isso que eu acho muito legal.
Vou passar aqui, pessoal, tô adorando, hein? Tô Mas tem adorando bastante vocês. pergunta aqui, pessoal. Depois eu compartilho mais algumas aqui com a Juliana para ela passar um pouquinho mais aqui do conteúdo que ela trouxe pra gente. Nós vamos ficar aqui até meia-noite, hein, gente? Vamos ficar aqui até meia-noite. Prepare aí a pipoca. Delícia!